Eu creio em milagre. Você crê em milagre? Eu creio em promessa de Deus respondida. Essa mulher estar aqui pregando hoje é promessa de Deus. Então creia no milagre. Estenda a tua mão para ela. Abençoa a vida da Alexandra. Deus vai falar. Deus já falou com ela. E agora o Senhor vai falar conosco através da vida dela. Senhor Jesus, como nós somos gratas a Ti, Pai. Como nós sentimos a Tua presença, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje, Senhor, é um marco nas nossas vidas. É um divisor de águas este culto para nós, Senhor. E nós te agradecemos. Senhor, eu coloco a vida da Alexandra agora nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que ela seja um canal, Pai. Canal, Senhor, da tua bênção, canal da tua unção, canal do teu mover. Que o homem se cale, mas que o teu Espírito Santo fale através dela, Pai. Usa a boca da tua filha, Senhor. Fala conosco, traz para nós hoje uma palavra rema do teu altar, Senhor. E nós como igreja cobrimos a vida dela, cobrimos o casamento dela, cobrimos, Senhor, a vida do Denis, cobrimos a vida da Júlia, Pai. Em nome de Jesus. E ouvimos agora o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Aquietamos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. É inevitável a presença de Deus nesse local, né? Se você ainda não sentiu, que o Senhor abra o seu coração, tá? Se você ainda não desligou o seu celular... Foi o que a pastora falou no início. Aquieta o teu coração. Porque muitas vezes nós questionamos por que Deus não fala conosco. Mas nós não estamos... Não entendi. O quê? Pode apagar que fica mais aconchegante. Não dá para ver meus defeitos, é melhor. E muitas vezes nós questionamos por que Deus não fala conosco, mas muitas vezes o nosso coração não está aberto, aquietado para ouvir a voz de Deus. E se vocês perceberam aqui a decoração, tem uma coroa ali na frente, tem outra aqui. E eu profetizo na minha e na sua vida, que hoje é o dia da coroação do Senhor na nossa vida. Amém? Deus já falou conosco desde o início que a pastora Sandra já ministrou, falou conosco no louvor e vai continuar falando, até no cafezinho que você vai tomar ali antes de você ir embora, Deus vai continuar falando com você, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre uma rainha, a rainha Esther, tá? Só para vocês entrarem no contexto da vida de Esther, o povo judeu, ele foi levado cativo pelos babilônicos, tá? Eles perderam a guerra e foram levados cativos para a Babilônia. E logo após houve uma guerra entre persas e babilônicos. E os persas venceram. E aquele povo judeu que estava sob o domínio dos babilônicos, eles foram exilados para a Pérsia. E é aí que entra a história de Esther. Tá? Naquela época, especificamente em Suzã, quem reinava era o rei Assuero, também chamado Xerxes. E este rei era um rei muito festeiro. E essas festas duravam dias, meses. Só que tinha uma coisa interessante. Para a rainha ir diante ao rei, ela não poderia ir de qualquer forma. Ela deveria que ser convocada. Hoje Deus convoca a minha vida e a sua vida para entrar diante da presença dele. Amém? E, na época, a rainha era Vasti. E Vasti foi convocado. O rei falou, olha, chame Vasti para o banquete. Só que Vasti recusou o banquete do rei. E aqui Deus fala novamente comigo e com você. Não despreze os sonhos de Deus na sua vida. Às vezes, uma simples negativa, você está perdendo o reinado que Deus tem para a sua vida. O nosso foco aqui não é Vasti, mas Deus fala comigo e com você. Não despreze o que Deus tem colocado na sua mão. Às vezes nós desprezamos o nosso casamento. Às vezes nós desprezamos os nossos filhos, o nosso emprego, a nossa vida.
nós desprezamos. E Deus tem algo para fazer na sua vida, naquele local que Ele te colocou. Amém? E, diante dessa recusa de Vasti, o rei chamou seus conselheiros. Falou assim, olha, o que eu devo fazer? Acabei de passar maior mico, maior vergonha aqui. A mulher falou que não vem. Aí o pessoal falou assim, rei, tira ela do poder. Você imaginou a revolução das mulheres em saber que ela deu uma recusa para você e ela continua no poder? Essa mulher tem que ser tirada do poder hoje. Ela não pode mais, porque senão os homens vão ser envergonhados. Tira ela agora. E o rei Assuero falou justamente isso. Então, vamos destituir Vasti do cargo. E aí que entra a nossa história. E o rei falou, bom, então eu vou ter que fazer aí um concurso, né? Vamos fazer um concurso, porque eu não posso ficar sem rainha. Tem que ter uma representante junto comigo. E aí se lançou-se o concurso. Idri, agora eu vou começar, tá? Vamos colocar em Esther, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Tá? Antes de ler o versículo, no reino existia alguns sacerdotes, alguns guardas, que iriam ser vigias dessas mulheres. Tá? Porque assim, não era apenas um concurso. Este concurso ele demorava cerca de 1 ano, e que essas mulheres iriam ser preparadas para se apresentar diante do rei, para que o rei as escolhessem. E lá nós encontramos a primeira figura, Hegai. Hegai era um homem eunuco. Se você não sabe o que é eunuco, aquele homem que é cortado os testículos, que ficaria responsável por essas mulheres. Tá? E lá em Esther 2, versículos 5 a 7, diz assim, havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Algumas linguagens falam Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem de Benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Então aqui a gente encontra duas figuras que Deus vai falar muito no nosso coração. A figura de Mardoqueu, que era como se fosse um primo de Esther, e diante da situação dela, ele a tomou por filha. E nós temos Esther. E o que Deus fala comigo e com você é o seguinte, muitas de nós temos históricos de desgraça na nossa vida. Muitas de nós, muitas vezes, não sabemos nem quem são os nossos pais, não sabemos quem são as nossas mães, ou nós sabemos, mas nós tivemos de uma realidade muito destrutiva. Como a pastora Sandra falou, glória a Deus que eu tive uma mãe, mas eu não tenho vergonha de dizer que tenho um pai, né? Porque o senhor ainda não recolheu. Mas tudo que você pensa de desgraça é o meu pai. Estelionatário, bebedor, abuso sexual, abuso moral. Há 5 meses atrás ele não nos reconheceu como filho. E eu quero te dizer isso, sabe por quê? Porque quando você se pega numa história dessa, o diabo vem na sua cabeça e fala o seguinte, você acha que você vai chegar em algum lugar? Como que você vai chegar? Você não tem linhagem, você não tem sangue azul. E assim era Esther, ela não tinha sangue azul. Ela não tinha qualquer probabilidade de chegar no reino. Se ela fosse olhar para a situação dela, primeiro ela era estrangeira, né? E a gente não precisa ir para fora, aqui dentro mesmo do Brasil, nós temos as pessoas que vêm do Nordeste para São Paulo, de São Paulo para o Nordeste, às vezes de São Paulo para Santos já é uma diferença tremenda, né? E tem toda uma dificuldade em você se adaptar na linguagem, se adaptar na comida, se adaptar na fala, se adaptar no forma. Você vai para o Sul, é um pessoal extremamente frio, 8 horas, 9 horas da noite não tem mais ninguém. Aqui em Santos não, é praia, né? O povo anda de bermuda, de chinelo. Então, assim, dentro do próprio país, existem estrangeiros. E existe essa certa dificuldade. Então, Esther era aquela não possibilidade. Então, se há algo na sua vida que você fala, Senhor, é 0,00001% de possibilidade, o nosso Deus diz o seguinte, que se pegue nesse 0,001, porque ele te torna 100%.
ele te faz você entrar nessa possibilidade, assim como nós vamos ver que Esther, ela não se preocupou, ela falou, eu vou me candidatar. Como diz a minha irmã, o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim. Né? O não a gente já tem. Não, mas então eu vou atrás do sim. Eu tenho que lutar para o sim, porque o não já é todo dia. Você já acorda com um não na sua cabeça. Né? Isso já é nosso. O não já é, você acorda, você liga o jornal, desemprego, enchente, estupro, roubo, furto, é só negativa. Então, o não nós já temos. Então, Deus está falando comigo e com você o seguinte, entra no meu sim. Porque eu tenho sim para a sua vida. Mesmo diante das suas impossibilidades. Não importa a sua linhagem. Se seu pai é drogado. Se sua mãe é uma prostituta. Se você olha o seu histórico. Existe uma maldição hereditária. Hoje Deus vai quebrar a maldição hereditária na sua vida. O diabo, ele lança todo dia. Eu perdi minha mãe vou fazer 10 anos. Eu perdi minha mãe com 25 anos. E era só eu e ela. Não tinha mais ninguém. Aí o diabo lança na sua vida, você já é tia, você vai morar de favor com a sua irmã. Você acha que vai ter alguma coisa para a sua vida? Nem na OAB eu tinha passado. Nem profissão você tem. Mas quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele reverte aquela situação e nos coloca em lugar de altura. Porque Ele é Deus, Ele quer exaltar o povo dEle. E não pensa que ele termina. Quando você casa, Ele fala o seguinte, tua mãe foi divorciada. Mãe de 3 filhos, sozinha, solteira. Guerreira sozinha. É assim que você vai ser. Você vai ser sozinha. Porque aparecem situações no casamento que você quer amputar o seu casamento. Você fala assim, Senhor, joga fora. Eu consigo, eu sou mulher. Eu sou boa. Porque hoje em dia, as mulheres de hoje em dia, não menosprezando as melhores idades, né? As mulheres de hoje em dia são diferentes. São mulheres que trabalham fora, são mulheres que buscam o seu profissional, são mulheres que buscam um estudo. Então, são mulheres que se garantem. Né? Nós nos garantimos. A primeira coisa, eu me garanto. Não preciso de ninguém. Eu me garanto. Mas Deus quer mudar esse conceito hoje na minha e na sua vida. Porque Deus criou o homem e a mulher. Mesmo que existem crises, mesmo que existem problemas, há um Deus que Ele sela a nossa aliança. Há um Deus que diz para mim e para você, vale a pena permanecer fiel. Porque eu tenho promessas de vitória, assim como Ele fez com Esther. E Esther, então, foi lá se preparar, ficar lá no reino, né, para se preparar para o grande dia. E Mardoqueu deu um conselho para Esther. Ele falou assim, Esther, você não fale da onde é sua linhagem. Não é o momento. E aqui há um grande problema na nossa vida. Porque calar a boca de mulher não é fácil, né? Quando a pastora estava falando quieta, a tia Lia falou, então agora a gente fala, cala a boca. Vocês não estão entendendo? Cala a boca. E realmente é muito difícil. A gente quer falar, quando a gente está numa discussão, quando a gente está numa roda, a gente quer falar, tem que falar. Não, eu vou falar, porque senão eu vou morrer de câncer, vou morrer de pressão alta. Eu tenho que falar, eu tenho que me expor, senão eu vou ter um troço. Nós temos esse defeito. E Deus manda nós nos calarmos, porque às vezes, de tanto nós falarmos, nós perdemos a bênção que Deus tem para a nossa vida. Se você não consegue se calar, se diante da situação que você tem vivido, você tem que falar, não, mas eu tenho que gritar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se você conhece o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Ele faz por mim e por você. Você não precisa fazer, você tem que estar numa posição. Se Ele te manda calar a boca, cala a tua boca. Se você não está entendendo, Ele fala de novo, cala a tua boca. Amém? E aqui nós também temos, agora eu vou falar sobre a figura de Mordecai. Mordecai foi o que acompanhou Esther. Mordecai foi o pai, foi o conselheiro, foi o orientador. E na nossa caminhada nós precisamos disso. Cuidado com quem você toma conselho. Muitas vezes nós tomamos conselho, não preciso falar com alguém agora. Liga para aquela pessoa completamente fora da visão. Não, você tem que falar mesmo, não, quebra o barraco aí, tem que quebrar, tem que mostrar quem você é. Minha irmã, toma cuidado com quem você toma conselho. Porque o mau conselho vai te levar para um abismo. Esther, nós vamos ver lá na frente que ela chegou à coroação
Porque ela ouviu o conselho. E se você não tem fisicamente alguém, você consegue enxergar alguém que possa te dar um conselho, Deus te fala, eu sou o Mordecai da tua vida essa noite. Amém? Ele é o nosso maior Mordecai. Porque o homem falha. Às vezes a gente toma o conselho de uma mãe, ela vai falar pelo coração. De uma irmã, de uma amiga, às vezes ela vai falar pelo coração. Mas Deus, Ele sabe o conselho certo para a nossa vida. Amém? Mas busque de Deus, Senhor, eu preciso de um conselho. Senhor, o que eu faço? Me mostra uma pessoa. E Deus, Ele não te desampara. Se você não consegue escutar Deus, eu falo muito para Deus, coloca anjos de carne no caminho. Mostra anjos. Que às vezes uma pessoa que até não é cristã começa a falar para você, nossa, né, a gente tem que agradecer, porque as coisas acontecem, graças a Deus a gente não está na desgraça. E você fala assim, nossa, eu que sou cristã vivo reclamando. Reclamo do dia, reclamo da noite, reclamo da chuva, reclamo do sol, reclamo que estou magra, reclamo que estou gorda, reclamo do marido se é bom, reclamo do marido se é ruim, reclamo do filho que é quieto, reclamo do filho que é arteiro. A gente só reclama. Então, minha irmã, peça para o Senhor, Senhor, seja o meu Mordecai. Seja aquele que vai me orientar diante das tempestades, como nós falamos hoje. Seja aquele que vai falar comigo. Eu glorifico a Deus, porque ainda que minha mãe era minha Mordecai, ela deixou a minha irmã, deixou o meu esposo, depois que eu casei, né? Deixou minha pastora, deixou a Dulce, que hoje não está aqui, deixou meu irmão, deixou meu cunhado, que são pessoas que Deus, Ele fala, filha, você não está sozinha. Você se lembra quando você falou? Ela te disse isso. Sou eu falando através da vida dela. Eu estou colocando Mordecais na sua vida, e que o Senhor coloque Mordecais na sua vida essa noite, para que te oriente, e que o mais importante de tudo é você receber a orientação. Não é somente você ouvir, é você praticar. Às vezes a gente está aqui no louvor, nossa, mas ela está repetindo. Sabe por quê? Porque a repetição te traz a existência daquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Peça a Deus, Senhor, até hoje eu só tive Mordecais satânicos, até hoje eu só tive Mordecais do mal, mas hoje eu quero ter um Mordecai do Senhor. Coloca pessoas na minha vida que vão me orientar. Há 20 anos, há 30 anos, eu só dei na cabeça, mas para Deus, se Ele te trouxe aqui, existe um tempo novo na minha e na sua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de você ficar, porque se Esther ficasse olhando, nossa, imagina. Eu não tenho essa pretensão de ser rainha, né? Mas, não. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós estamos assim? Senhor, mas eu acordo, é todo dia a mesma coisa. Senhor, mas eu levanto, esse homem não muda. Senhor, essa situação não muda. Senhor, o meu filho não muda. Senhor, nada acontece. Eu oro, eu clamo para quem já é cristã há muito tempo. Mas, minha irmã, para. Talvez você não está ouvindo o conselho do Mordecai. Sabe por quê? Ouvir o conselho de Mordecai não é fácil. Porque o Mordecai muitas vezes vai falar o que você não quer ouvir. Aí a tua alma começa. Não, esse Mordecai aí não vem de Deus não, é do diabo. Porque eu tenho que, né? Os psicólogos falam, a gente tem uma cliente lá que é só o sangue de Jesus. Então, se ela quiser te xingar, ela te xinga. E o psicólogo falou para ela, ó, libera. Você tem que liberar. Tudo que vem na sua mente, você vai falando. Vai falando. Só que existe uma consequência daquilo que você faz e daquilo que você fala. Então, vamos fazer como Esther. Ela ouviu o conselho de Mordecai. E quando Mordecai falou, não fala a sua linhagem, ela não falou, ela ficou quieta. E ela foi se preparar. E primeiramente ela caiu na graça de Hegai, o que era o sacerdote que cuidava das mulheres. Então, quando Deus tem algo para a gente, Deus começa as pessoas começam a cair na nossa... nós caímos na graça da pessoa. Deus começa a abrir os caminhos. Você fala, nossa, eu já dei o primeiro passo. Achei que eu nem ia dar. E Deus vai te colocando cada vez mais próximo de chegar ao rei. E lá no versículo... Dri, lá no 2,17... Pode passar lá para o 2,10, 2,17. E o rei amou Esther
mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Então Esther, ela chegou no momento de se apresentar. E quando Deus tem algo para a nossa vida, talvez ela não seria mais bela. Talvez ela não tinha uma linguagem tão boa como de quem era nativo. Porque com certeza as concorrentes eram nativas, tinham tudo para alcançar o favor do rei. E ela não era. Mas quando Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, quando Deus tem algo a realizar na nossa vida, nós caímos na graça daquele que tem o poder do mando. Nós caímos na graça. Você fala, não, mas é coração duro, esquece. Não tem jeito, que é isso? Nem Deus, tem gente que fala, nem Deus muda essa pessoa. Minhas irmãs, se você entrega verdadeiramente sua vida a Deus, Deus muda o coração dessa pessoa que você fala, é pedra, é pedra, é pedra, mas Deus fala essa verdade para mim e para você. Eu transformo o coração de carne, picanha, a mais molinha, eu tenho o poder de transformar, porque eu vou lá, ó, e vou cortar do jeito que eu quero. É assim que o meu Deus, e o Deus que nós temos falado aqui desde o início do culto, faz, porque nós temos vivência do que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos vivido, ainda que venham lutas. O nosso passado, ele vem todos os dias. Deus está falando comigo aqui, e Deus já está mostrando a figura do meu pai do lado. Ó, vou te destruir, eu vou te destruir. Mas a nossa função, sabe qual que é? Passado, meu Deus já te derrotou. Eu vou seguir para o alvo. Você é meu passado. Eu não tenho um laço com você. Eu tenho promessa de Deus. Chegou o dia de eu estar diante do meu rei. E o meu rei vai estender o meu cetro hoje e vai dizer assim: filha, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não há condenação, não há prisão, não há julgamento, não há divórcio, não há separação, não há coisa que Jesus não possa entrar e mudar a nossa vida. Não há sentença de médico, não há câncer, pode estar tomado tudo, mas o nosso Deus, quando Ele quer operar um milagre, Ele entra e faz aquela pessoa se tornar uma jovem de 10, 15 anos de idade, faz aquele útero se transformar de uma criança. Você crê nesse milagre de Deus na sua vida? E assim foi com Esther. Esther se apresentou diante do rei, e o rei falou, é essa, Deus está te falando essa tarde, é você. Você não veio em vão, é você, é você. Eu separei você. Porque a salvação, minhas irmãs, ela é individual. Nós temos aqui, glória a Deus, Deus levantou um grupo tremendo para essa tarde acontecer. Mas cada uma individualmente teve que fazer o seu, porque senão Deus não opera, Deus não faz. Então é individual. Eu não vou crer por você. A minha mãe foi embora. Eu acredito que se ela pudesse falar, Jesus, deixa eu levar os 3, ela faria. Porque ela sabe que lá é bom. Mas Jesus falou, é individual, filha. Você vai. E eles vão ter que se virar. Eles vão ter que crer como você creu. Então, minha irmã, é individual. Nós temos a tendência de jogar nossas frustrações nos outros. Eu falo, meu marido é uma pessoa extremamente crítica, para quem conhece, né? E assim, se o cílio está virado, ó, faltou você passar nos cílios virado. Se a unha lascou, ó, não faça mais unha, é dinheiro jogado fora. Porque você acabou de fazer a unha, cortou. E eu ouvi uma pregação do Cláudio Duarte, que ele é muito engraçado. Ele falou assim, Jesus falou, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ser pisoteado, não importa. Mas não inventa de eu casar. Ele sabia que casamento era um problema. É brincadeiras à parte, mas casamento é uma bênção, porque Deus fez homem para a mulher, tá? Mas enfim, meu marido é uma bênção também. Eu tenho profetizado isso todos os dias. Apesar das críticas, tá? Eu vou fazer que nem o pastor Samuel. Não grava isso, Dri. Deleta. E aí eu falo assim, sabe quanto que a Demi Moore, ela gasta só na pele do rosto? $50 mil. Se você tiver 10%, eu me transformo melhor do que a Demi Moore.
Aí ele abaixa um pouco a bola. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente joga as nossas... Olha, eu não faço porque você não me dá condição. Eu não faço porque a situação não permite eu fazer. Eu não faço porque eu tenho um pai que deseja a minha morte todo dia. Eu não faço porque minha vizinha, ela colocou meu nome na boca do sapo. Eu não faço porque minha mãe acabou de brigar comigo e disse que eu não vou ser nada na vida. Eu não faço porque o pastor nem olha na minha cara. Eu não faço porque a Sandra não me chama para o louvor. Minha irmã, faça. E quem te exalta é o Senhor. Ele que te promove meios para você chegar aonde você deseja. É Ele. A palavra de Deus diz que a alegria formoseia o rosto. Eu namorei durante muito tempo, não foi com o Denis, tá? Se eu não me engano, foi uns 10 anos. E o dia que eu terminei meu namoro, ele era cristão. Eu cheguei na faculdade e uma amiga minha falou assim, nossa, como você está diferente. Como você está bonita. Nossa, você parece um passarinho que saiu da gaiola. Não porque eu fazia coisas erradas, mas porque existem coisas que oprimem tanto a sua vida, que você começa a se tornar uma pessoa feia. Você começa a se tornar uma pessoa para baixo. Você começa a se tornar uma pessoa pesada. Que hoje o Senhor possa te libertar desse peso, dessa mágoa, dessa marca que existe na sua vida, que faz você só olhar para baixo. Senhor, mas eu não tenho aqueles olhos. Senhor, eu não tenho aquele corpo. Senhor, mas é 20 quilos a mais. Senhor, minha irmã, para de murmurar. Olha para aquelas ferramentas que Deus tem colocado. Esther olhou e falou assim, é um concurso, eu vou. É uma possibilidade. Minha irmã, olha para as possibilidades que Deus coloca na sua vida. Olha para as possibilidades, porque é que nem uma ferida. Uma ferida quando você corta, mais em criança, né? Mas às vezes o borrar da unha, manicure fez tua unha, tu borra aquela unha. Aí tu sai, tu borra a mesma unha. Aí, é a mesma, não, é possível. É igual a ferida. Você corta, aí você passa metiolate. Aí daqui a pouco você vira, é no mesmo lugar. Daqui a pouco você vira, é no mesmo lugar. Satanás faz isso nas nossas vidas. Ele quer toda hora falar, ó, tu andou um andar, mas tu não esquece o que te falaram. Não esquece aquela marquinha que tu tem. Deus, hoje, quer cicatrizar, mas a cicatriz do Senhor, ela é uma cirurgia que nem Pitang faz, porque não fica marca. Né? Porque cicatriz, a gente fala de cicatriz fica lá. Então toda hora você fala, eu tenho aqui. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha irmã falou que eu peguei a faca e cortei, que eu era terrível. Então eu vou crescendo, a cicatriz vai crescendo. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele não deixa cicatriz. Não é que você tenha amnésia. Você se lembra, eu me lembro da minha infância. Eu me lembro do meu pai. Eu me lembro das palavras dele. Mas aquilo para mim, Deus curou a minha alma. Não atinge mais a minha vida. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que aquelas palavras, seja de quem for, seja da linhagem da ascendência, seja da linhagem da descendência, colateral, amigo, vizinho, eu não sei. Deus, Ele quer fazer uma cura na sua vida. Uma cura que não deixa cicatriza. Porque nós, como mulheres, nós temos esse problema. Houve uma pesquisa que eles queriam, os homens opinaram que os computadores deveriam ser do gênero feminino, e as mulheres optaram que os computadores deveriam ser do gênero masculino. E ali discriminaram várias coisas porque deveriam ser do gênero masculino e do gênero feminino. E uma coisa que eu achei super interessante, uma das últimas frases que eles falam assim, sabe por que o computador, vou até ler aqui. Ele fala assim, esse seria o quarto item, falando do computador, até mesmo nossos erros mais insignificantes são armazenados em uma memória de longo prazo para posterior recuperação, porque essa é a mulher. Né? O computador a gente faz isso, a gente pode deletar, mas existe um lugarzinho ali que fica armazenado, né, para os hackers de computadores que, não, eu joguei, mas vamos lá recuperar. E traz à tona, assim é a mulher. Tudo bem, eu te perdoo. Tudo bem, Senhor, eu vou esquecer. Mas quando volta a situação, volta a conversa, recupera a memória. E Deus quer apagar isso na nossa vida. Deus quer apagar essas memórias que te fazem todo dia, ainda que Deus está te abençoando, o diabo vem, essa coisa grita na tua alma,
Deus está te abençoando, mas você não esquece. Aconteceu isso. O teu passado é assim. Olha, não esquece que hoje eu e você possamos gritar: Satanás, você não tem poder na minha alma. Você não tem poder na minha vida. E se existe alguma ferida na sua vida, Deus está te falando: eu sou todo poderoso para arrancar. Mas nós precisamos deixar. Às vezes a gente prende. Não, eu não quero. Não, eu acho meio, porque é uma autodefesa. Às vezes aquilo é uma autodefesa na sua vida. Não, eu não posso, eu não... Minha irmã, libera. Seja o passarinho fora da gaiola, queira ser feliz. Você vai ver que seu rosto vai mudar, sua vida vai mudar. Você vai começar a enxergar a vida com novidade de vida. Enquanto você estiver naquela prisão, não, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, o fulano foi assim, e eu vou continuar sendo assim, você não viverá o melhor de Deus. O rei vai enxergar você e vai ser como as concorrentes de Esther. Você não. Os seus filhos estão virados. Se o meu marido fosse o rei, estava difícil para escolher. Eu falo, eu fui um milagre de Deus, hein? Não sei o que tu enxergou em mim, porque, né? E ia ser difícil alguém ser coroado com ele. Mas Deus faz assim. Ele era para mim. E eu não usava salto, que eu já tinha passado essa época da minha vida. Tanto é que ele fala: tu usava salto na sua adolescência? Eu não usava batom forte. E Deus preparou ele para mim. Com todas as críticas, ele falou: é essa. Glória a Deus por isso. Amém? E continuando aqui... Outra coisa que Deus fala para mim e para você: não retroceda. A palavra de Deus fala que Deus, Ele não tem prazer naquele que retrocede. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, às vezes nós temos perdas que nunca mais voltarão, mas Ele é Deus. E Ele sabe o porquê essa perda aconteceu nas nossas vidas. E Ele quer usar hoje eu ouvi uma pregação maravilhosa. Este é o ingrediente da tua vitória. Este é o ingrediente da tua vitória. Você fala: você não sabe o que eu estou passando. Eu também perdi, então eu sei o que é passar pela morte. Mas no momento da morte, Deus falou: ainda que tua mãe e teu pai te abandone toda a vida, eu estarei contigo. Prossiga. Esquece, já foi. Você continua, então você tem que prosseguir. Senão o teu momento vai se antecipar. E você não vai viver o melhor de Deus. Você não vai ser testemunho de Deus. Amém? E lá no versículo... Capítulo 2, versículo 21, 23, eu acho que não tem aí. Mordecai, ainda que Esther estava lá no reino, ele não desamparava Esther. Ele ficava só ali espreitando, vendo o que estava acontecendo. Para qualquer problema ele fala: Esther, está acontecendo isso. Esther, por isso que Deus está te falando. Ele é o teu Mordecai, porque ele não te abandona. Ela entrou no reino. Mordecai não podia entrar no reino, mas ele estava ali vigilante. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Amém? E Mordecai, ali no reino, ele ouviu a conversa de duas pessoas que queriam atentar contra o rei. E ele falou: Esther, fala para o rei. Né? Tinha os mensageiros lá. Esther, fala para o rei que estão tentando contra a vida dele. E Esther rapidamente mencionou o nome de Mordecai. Falou: rei, está acontecendo isso, isso e isso. E o rei averigou e realmente haviam pessoas que estavam tramando contra a vida dele. E o que Deus fala para mim e para você? Não cesse de fazer o bem. Não cesse de fazer aquilo que Deus te manda fazer. Porque lá na frente, você vai ver a recompensa do Senhor sobre a sua vida. Às vezes a gente vê situações: não quero problema para a minha vida, deixa eu ficar aqui quietinha. Deixa que, se Deus quer fazer, se alguém quer falar, que se vire. Não cesse de fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Porque lá na frente, o Senhor vai te mostrar o porquê que Ele mandou você fazer. Amém? E lá no capítulo 3, o versículo 1 tem aí, Dri? Não? Não tem problema.
O capítulo 3, o versículo 1, nós vemos uma terceira figura que se chama Amã. E esse Amã precisa de ser destruído na nossa vida essa noite. Amém? Amã, ele era como, vou trazer aqui para o sistema presidencialismo, o Michel Temer, um vice-presidente. Ele era vice ali do rei, né? Era pessoa de confiança. Amã era uma pessoa soberba, vingativa, que gostava do poder. E essa pessoa estava ao lado do rei. E todas as vezes que Amã passava, assim como o rei, as pessoas se curvavam diante dele. Era uma autoridade. Então, as pessoas deveriam se curvar. Só que Mordecai, quando Amã passava, ele falou, esse eu não vou me prostrar, não. Por que Mordecai não se prostrava diante de Amã? Porque Amã era de uma linhagem dos amalequitas. E lá em Êxodo, se você for ler, Deus jurou que de geração em geração haveria guerra do povo dele contra o povo amalequita. E Mordecai sabia disso. Então ele falou, não, como que eu vou me prostrar? E muitas vezes, eu e você, nos prostramos diante... Não, mas o mundo manda eu fazer isso. Eu tenho que fazer. Imagina, eu vou no salão, não vou falar de uma novela? Eu vou parecer uma louca. Eu tenho que olhar a novela, porque eu tenho que ter um papo com alguém. Eu não posso só igreja, só igreja, só igreja. Tem que ver uma novelinha, tenho que participar de uma fofoquinha, né? Tem que ficar olhando a vida alheia. Às vezes um garotinho, ou você que é casado, um homenzinho fala, nossa, tá bonita, hein? Aí aquilo já, nossa, eu tô bonita, né? Eu faço academia, e lá tem um personal. Não é meu, mas fica lá. Aí o personal, nossa, você tá melhorando. Aí eu subo, 7 horas da manhã, meu marido abençoado. E aí, 5 quilômetros? Só? Eu morrendo lá, né? É, só. E o cara tá falando, tá bem, hein? É isso aí. Mas o que eu tenho que fazer? Olhar para a televisão e ficar em espírito. Porque se eu falar, então, você não quer me ajudar aqui? Aí o cara já começa a pegar na perna, aí o cara já, né, ajusta a minha coluna. Aí, filha, o diabo entrou. Aí o diabo entrou. Não é nem o diabo, é você que está mandando entrar. Então, vamos fugir. Não é porque, mas atender. Não, porque hoje o mundo, você não pode bater em filho. Não, hoje o mundo você tem que mostrar os dois sexos, você tem que dar opção. Minha irmã, não se curve à irmã. Não se curve a quem Deus não tem aliança. Não se curve ao pecado. Porque se você se curvar ao pecado, depois você não vai poder... Mas Deus, a presidente mandou fazer isso. Sabe o que ele vai falar? Nunca vos conheci. Você tinha que seguir aqui, ó, a palavra de Deus. Você não tinha que seguir o que o mundo está mandando. O mundo manda a gente se curvar a Amã. Só que eu sei quem é Amã. Eu sei que ele tem pacto com Satanás. Eu não posso me curvar a isso. Eu não posso deixar que a minha mente, ainda que é normal o mundo falar certas coisas, falar seu marido fala, xinga mesmo. Você tem que xingar, você tem que mostrar quem que manda no negócio. Não, tá lá na escola, paquera mesmo, tu é muito jovem. Muito negócio de casamento, negócio de igreja, negócio de santificação, de jejum, e ore, e é propósito. Minha irmã, não se curve a Amã. Porque lá na frente, tem consequências do seu erro hoje, que lá na frente, vai doer muito. Você vai falar, por que eu me curvei? Quando você atinge uma certa maturidade, porque todo dia a gente está atingindo maturidade, né? Você vai falar, por que eu fiz aquilo? Por que eu dei brecha de ver aquilo na minha casa? Por que eu dei brecha de ficar escutando o que eu não devia escutar? Por que eu dei brecha de fazer essa fofoquinha? Aí, você vai estar como Vaxi. Você vai perder o reinado para Esther. Amém? E lá no capítulo 3, versículo 8... A mãe, indignado com aquela situação de Mordecai, falou para o rei, rei, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Então a mãe falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que esse carinha aí, esse judeu, acha que ele não pode se curvar diante de mim? E assim Satanás fala na nossa vida. Larga de ser boba.
Se curva. Ninguém está vendo, não tem pastor, não tem teu marido, não tem teu amigo, não tem pai, não tem mãe. Se curva. Se curva, curte o momento, curte a onda. É gostoso, amanhã você pensa. Mas Deus está falando para você mudar o seu pensamento. Não se curve amanhã essa tarde. Não se curve. Se você tem se curvado, Deus está te dando uma oportunidade essa tarde de pedir perdão, de voltar, retornar, que Ele vai abençoar a sua vida. Amém? E ali o rei falou, não, lógico. Se existe um povo que realmente está contra aquilo que eu falo, né? Manda bala, mano. Aí ele fez o decreto, deu o anelzinho dele, porque antigamente o rei, ele carimbava com o anel dele, era assinatura, falou, ó, mano, tá tudo aqui. Se você acha que realmente esse povo está se levantando contra a gente, pode mandar exterminar todo mundo. E assim Amã fez, pegou o anel. Mas esse anel que foi decretado sobre a sua vida, o extermínio de Satanás, essa noite o Senhor está levantando o anel dele e dizendo, eu selo a promessa da minha vitória sobre a sua vida. Não existe julgamento, não existe sentença, não existe dificuldade financeira, não existe problema que Deus não possa revogar. Se você se prostrar diante do Senhor, falar, Senhor, até hoje eu ouvi Mordecai que não veio de ti. Senhor, até hoje eu me curvei diante da situação, eu me curvei porque eu estava desesperada, eu me curvei porque minha alma gritava e eu tinha que fazer. É melhor se arrepender do que faz do que não faz, e eu tive que fazer. Mas Deus está te falando, fica na minha presença, eu sou um Deus que perdoa, eu sou um Deus que sara, eu sou um Deus que cura, e eu sou um Deus que liberta, e faço nova todas as coisas, amém? E ali foi decretado que os judeus seriam exterminados. E quando Mordecai soube daquilo, ele entrou em pânico, ele falou, meu Deus, e agora? Vai vir assolação sobre o povo, e eu sou o culpado. E quando as más notícias vêm, essa é a nossa tendência, da cinza, da tristeza, quando o céu está de bronze, quando a gente não vê expectativas, a gente fala, Deus, não dá, eu estou tentando, sabe, eu tento, mas eu já estou cansada de tentar. Olha a sentença, não tem mais jeito, chegou um fim. E Mordecai, por um certo momento, ele se prostrou, mas ele se lembrou que existia um Deus que olhava para o povo dele. E ele falou, existe alguém que pode interceder pelo povo. Existe alguém que chegou lá e não chegou apenas pela sua formosura. Chegou lá porque chegou o dia dela se mexer e se levantar em favor do povo de Deus. Minha irmã, para de ficar sentada, para de ficar paralisada. Se levanta. Se mexe, muda a situação que está no seu meio. Às vezes a gente já, não, mas a culpa é de tal, a culpa é do outro, a culpa, eu sou muito, né? É o que eu estava até me ensinando na dança, eu falei assim, fala tuas virtudes. Meu, é na hora. Blá, 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 blá. Fala teus defeitos. Aí você fica, defeito? Aí sobra um ali, outro aqui. Começa a enxergar quem é você. Começa a enxergar se você não é o problema. Se você está querendo muito e não está glorificando o que Deus está te dando aqui. Você quer só do outro. Porque do outro é melhor. Porque se eu tivesse um carro, se eu tivesse dinheiro, porque se eu não precisasse trabalhar, porque se eu tivesse filho, porque se eu tivesse 2 filhos, porque se eu tivesse casamento, se eu não tivesse divórcio, se eu não tivesse... Minha irmã, se concentra no que você tem. E lembra que ainda que tenham problemas, ainda que tudo está contrário ao que Deus fala, o que a palavra de Deus fala, existe alguém que Ele colocou, existe o Jesus Cristo que morreu naquela cruz, para você estar hoje, para te dar liberdade, porque esse Jesus, muitas pessoas acham que Jesus está crucificado até mesmo da igreja evangélica, mas Jesus ressuscitou, Ele levantou a Lázaro e falou, Lázaro, sai daí, não importa o tempo, você vai sair, porque eu sou Jesus que dá vida, e Deus está dando vida a nós, porque nós somos mulheres, nós somos a parte mais fraca, muitas vezes além de ser a parte mais fraca, nós temos que servir tanto, e às vezes você está tão
servindo, 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 que você se questiona, para que eu sirvo? Porque eu só sirvo, para que eu sirvo? Cadê a minha identidade? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou líder, eu sou pastora, eu sou professora, eu sou profissional, eu sou irmã, eu sou conselheira. E para que eu sirvo? Para mim eu sirvo para quê? Mas Deus está falando, existe um talento que só você tem. É seu, é uma aptidão. E quantas vezes aquilo que Deus nos dá, a gente coloca, né? Como aquela parábola que o Senhor ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O 5 multiplicou, o 2 multiplicou, só que o 1 falou, só tem um, é melhor eu guardar. O que ele falou? Tu só tinha um, agora tu vai ficar sem nenhum. Porque tu não fez nada. E às vezes a gente está assim. Deus nos dá aptidão. Às vezes você sabe cozinhar. Cozinhe. Crie o prazer. Quando minha mãe, a vida inteira, ela fez salgados, bolos, e nós ajudávamos muito ela. E eu ficava muito na parte do doce. Quando ela faleceu, nossa, a primeira torta holandesa que eu fiz, caiu batedeira. Então aquilo ficou um trauma na minha vida. Só que Deus tem resgatado isso na minha vida, porque ela foi. Eu fiquei. E o talento tem que ser multiplicado. Ele não pode morrer. Então Deus te deu uma aptidão. Se você sabe dançar, dance. Se você sabe conquistar, no bom sentido, conquiste para o reino de Deus. Se você sabe falar, fale do amor de Deus. Se você sabe abraçar, abraça. Eu falei para a Toninha tem um abraço de Deus, porque às vezes você está ali todo detonado, ela vem e te abraça. E você se sente curado. Não retenha o talento que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque a obra de Satanás, a partir do momento que você retém aquela aptidão, para que você serve? Aí você se questiona. Para que eu sirvo? Sirvo para cozinhar, sirvo para lavar, sirvo para cuidar de fulano, sirvo para cuidar do meu marido, sirvo para estudar. Para que eu sirvo? Você não está usufruindo do teu talento? Então você tem que multiplicar. Deus está falando comigo e com você que nós temos que multiplicar. Leia a palavra de Deus. Deus não quer falar comigo só. Deus quer falar com todo mundo. Deus quer usar todo mundo. A palavra de Deus diz, ide e fazei discípulos. Ele não falou assim, ó, pastora Sandra, pastor Evandro, pastor Samuel, vocês vão ir e fazer discípulos. Não. Ele falou, ide, ou seja, todos, e fazei discípulos. Faça, não fique morta na sua situação, porque quanto mais morta nós estamos, mais na nossa zona de conforto, mais você não vai se achar que você serve para nada. É que nem a comida. Depois que chega os quilinhos a mais, você vai, por que eu estou com os quilos a mais? Porque amanhã tu comer que nem uma porca. Comeu que nem uma porca, agora tu paga para ficar indo na cadeia, né? É a mesma coisa, tu ficou comendo lá sentada, comendo. Tu. Agora, Jesus, tem misericórdia, eu quero entrar no 38. Então, agora tu vai pagar o preço. Paga o preço. Paga o preço. E o céu, ele é assim. O céu, ele é estreito. Eu vejo o céu como a calça 38 para mim. Falta muito para chegar lá. Mas ela está lá. Eu falo, não, eu amo. Essa daqui eu nunca mais vou achar. E eu vou entrar. É que nem a Mary, ela vai para as viagens. Ah, eu falei, nossa, que bonita. Nossa, eu comprei há 5 anos atrás. Não servia. Eu falei, mas pela fé. Eu falei, olha, tua fé está sendo concretizada. Há 5 anos atrás ela comprou, só tinha essa, era promoção, ela comprou. Quem sabe um dia eu uso. E a nossa vida com Deus é assim. O céu, ele é estreito. Deus, Jesus, ele não mente. Ele falou que era estreito. E entrar num lugar estreito, seja você magrinha ou gordinha, não é fácil. Porque a magrinha, se o lugar é menor que ela vai sofrer como a gordinha. Vai ser a mesma proporção. O céu é estreito. Então não se curve a mão. Porque se você se curvar a mão, a porta vai ser grande, mas é a porta da perdição. E aqui o decreto foi lá, então, vamos matar todo judeu. E Mardoqueu, ele falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aquela tristeza veio, só que ele lembrou. Esther está lá. Esther, vamos chamar Esther. Esther, eu? Sim. Você está aí. Chegou o momento de você declarar quem você é.
Ali, eu falei para você ficar quieta. Mas agora você tem que falar. Então, existe momento de calar, mas você não vai morrer de pressão alta, nem de câncer. Porque Deus vai dar oportunidade de você falar. Amém? Vai chegar o momento de você falar. Na sabedoria do Senhor, mas vai chegar o momento de você desabafar aquilo que você tem que desabafar. Amém? E ela, naquele momento, ela falou assim, eu? Não, como assim? Não é? Eu não posso chegar no rei. Você sabe que para chegar no rei, ele tem que estender o cetro. Porque se eu chegar e ele não estender, eu vou ser morta. E Mardoqueu, lá no capítulo... Ao próximo, Dri. Deixa eu ver aqui. Tem o 4, isso, aí. Então Mardoqueu, Esther 4, 13 a 14, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Porque se de todo calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo, como este, chegasse a esse reino. Então Mardoqueu, o sábio conselheiro, o nosso Deus, essa pessoa abençoada que você vai pedir hoje para Deus colocar ao seu lado, ele virou e falou o seguinte, Esther, chegou o seu tempo. Deus não te colocou aí porque, tadinha, ela era órfã. Ela merecia uma luz no fim do túnel. Então, deixa ela ficar um pouquinho ali no reino, né? Uma vida tão desgraçada, ela merecia alguma coisa. Deus nos coloca para algo muito maior. Então, começa a enxergar além dos montes. Sai dessa sua zona, que você só olha assim e fala, Senhor, tem algo a mais. Tem algo a mais nessa situação. Eu sou tua. Tem algo a mais. Eu não estou aqui só para usufruir. Chegou a hora do trabalho. Chegou a hora de eu me mexer, de eu fazer algo. É o teu povo, é a tua promessa. Eu preciso fazer algo. E Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos fazer algo para mudar o meio que nós vivemos. Seja o teu meio o casamento, seja o teu meio a tua casa, seja o teu meio os teus filhos, os teus pais, a tua família, seja qual for o teu meio. Você está ali para fazer algo. Você não está ali só para usufruir o bom. Tem gente que está numa situação boa, mas tem gente que está numa situação que é só o sangue do cordeiro, né, Bárbara? É só o sangue do cordeiro. Mas você também não está ali porque você merece uma penitência e que você fez algo errado no passado e você tem uma marca, então você tem que viver aquilo até Jesus te achar apto. Minha irmã, se você está nessa situação, existe algo que está nas suas mãos para mudar a realidade daqueles que estão ao redor da sua vida. Né? A gente está vivendo numa crise. Isso é uma crise nacional. Hoje você só ouve o quê? Desemprego. Desemprego. Você anda no centro, parece que ali fizeram um cemitério. Tudo fechado, fechados, fechado, fechado, fechado. E meu cunhado tem uma frase seguinte, enquanto alguém chora, eu vou dar lenço para o outro se enxugar. Então, enquanto alguém está morrendo, eu faço alguma coisa. Eu não posso morrer junto com a pessoa, porque se eu for ficar chorando também, eu vou fechar. Então, eu e você temos que fazer alguma coisa. Porque se a gente só for ficar na situação, não, eu não posso, olha, porque o rei, é aquela desculpa, né? Sempre jogando um problema. Não, porque o rei não é muito assim, você sabe como é aqui dentro. Aí eu vou estar colocando a minha vida em risco. Meu irmão, se coloque diante de Deus e pergunte, Senhor, eu tenho que fazer? Não tem problema. O Senhor, assim como o Senhor me colocou na frente do rei e ele achou graça em mim, o Senhor vai dar um jeito dele olhar para mim e falar assim, o que queres que eu te faça? E foi isso que aconteceu. Tá? Lá em Esther, no capítulo 5, versículo 2 e 3, Dri. Ah, já está aí. É uma bênção essa mulher. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro.
Então o rei lhe disse: que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te dará. Então Deus, ele coloca meios. Ela estava ali e o rei a olhou. E nosso Senhor está aqui te olhando e estendendo o cetro de justiça e falando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Chegou o dia de você me pedir, que eu vou fazer. Porque quando eu quero, eu arrumo meios para que o milagre aconteça. Não se preocupa. Pede, faz, que eu faço acontecer. E uma coisa interessante, um pouco antes, diz que Ester, quando se posicionou e falou: não, Mordecai, eu vou fazer isso daí que você está me pedindo. Ela pregoou um jejum. E a palavra de Deus diz que há certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. Jejue, consagre ao Senhor, porque este demônio que tem prendido a sua vida, este demônio que tem prendido a sua casa, que tem prendido os seus sonhos, ele vai bater em retirada hoje em nome de Jesus, porque através desse jejum, Deus tocou o coração do rei, e o rei viu Ester e falou: o que queres que eu te faça? Amém? E lá e Ester falou: olha, rei, eu queria preparar um banquete para você. Novamente, cuidado no momento de você falar. Ela podia ter falado: vou falar, né? Tem que falar. O povo vai morrer, eu tenho que falar, senão não vai dar tempo, o decreto já foi. Mas Deus deu sabedoria para ela. Ester, o rei, queria convocar um banquete para você e para Amã. Olha a estratégia de Deus. Sabe o que eu quero fazer com o meu inimigo? Eu oro: Senhor, não quer? Salva e ceifa. É isso que a gente quer. Não é? Ceifa, manda embora. Né? Jesus não pode mandar para o inferno porque a gente é crente, né? Mas manda embora. Ester foi sábia. Rei, eu quero um banquete para você. Ela não falou inimigo, mas ela sabia que aquele era o inimigo. Mas tinha um propósito além disso. E a noite anterior do banquete que Ester convidou o rei, começou a vir a memória do rei. Ele falou: pega aquelas crônicas, eu quero ler um livro. E ali naquelas crônicas, ele viu que há um tempo atrás, alguém salvou a vida dele. Mordecai, estava escrito lá no rei, no livro do rei. E ele falou: nossa, é mesmo? Conselheiros, o que foi feito para esse Mordecai? Estou vendo aqui que ele salvou a minha vida. Chegou o tempo de Deus te restituir, amém? Tem que fazer alguma coisa. Como que um homem salva a vida de um rei e ninguém fez nada? Amã, vice-presidente, vem aqui. O que nós devemos fazer para uma pessoa que salva a vida de um rei? Amã falou: agora chegou o meu tempo, né? Rei, ele deverá entrar no reino com os cavalos reais. Deverá estar vestido com roupas reais. Ele falou: nossa, excelente ideia. Chama Mardoqueu. Chama Mardoqueu, que é você que vai vestir Mardoqueu, porque ele salvou a minha vida. Então, Deus, ele confunde os nossos inimigos. Mardoqueu fez porque Deus mandou. E Deus fez o inimigo das nossas almas, exaltar Mardoqueu. Amém? E é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Não importa esse inimigo. Deus vai usar, vai ser, como eu falei, o ingrediente para mim e para a sua vitória, para o nosso bolo. Amém? E Ramã falou: meu Deus, e agora? O feitiço virou contra o feiticeiro? Na linguagem popular? E foi isso que aconteceu. E chegou o grande dia em que Ester, ela falou: bom, chegou o dia do banquete, vamos lá, né? Mardoqueu, Amã e o rei. E Ester falou: bom, agora eu vou ter que pedir, né? Está lá no versículo 7, versículo 3 diz:
Então respondeu a rainha Esther. O rei perguntou, né, o que queres? Se quiseres metade do reino, parari, parará. Ela falou, então, respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo. E no primeiro momento o rei não entendeu. Falou, mas como assim? Seu povo, o que está acontecendo? Ele falou, sabe o seu vice-presidente? Então, ele lançou um decreto com o seu anel para que o meu povo, incluindo eu, fôssemos exterminados. E aquilo causou um transtorno no rei. Ele falou, como assim? Não, de maneira nenhuma, você é minha rainha. E Deus te fala, você é promessa minha, ninguém vai te destruir. Jamais. Vamos revogar agora. Vamos revogar. E aquele que se levantou contra você, ele vai ser destruído. E lá no versículo final, do versículo 7, capítulo 10, eu não pus aí o Dri, mas diz assim, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então, minha irmã, aquilo que Satanás, seja ele encarnado numa pessoa, ou seja, espiritualmente, preparou contra a sua vida, é ele que vai ser enforcado, é ele que vai ser destruído. Mas para isso existiu um caminho. Esther se posicionou. Ela não olhou para a sua situação. Ela falou, mesmo que eu não tenha qualquer possibilidade, eu vou me habilitar. E ali Deus preparou as pessoas. Preparou Hegai, que era o sacerdote que caiu. Ela caiu nas graças dele. O rei olhou para ela e falou, é você. E quando o Satanás se levantou contra o povo dela, ainda que havia uma sentença, Deus reverteu esta sentença e deu vitória ao povo dele, porque quando ele tem promessa, eu costumo falar, o caminho do crente é vitória. É vitória. É problema, tem ataque, tem dia que você grita, você se veste de pano de saco, como Mardoqueu fez. Mas quando nós temos Deus, assim como Mardoqueu, ele falou, não, hoje nós não temos Esther, mas nós temos Jesus Cristo, nós olhamos para a cruz. Existiu alguém que morreu. Existiu alguém que falou que nós teríamos aflição. Mas ele disse, tem bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Então que essa tarde nós possamos estar nos colocando diante de Deus, porque chegou o dia da sua coração. Isso é bem claro na minha mente quando eu estava estudando. O Senhor estendendo o cetro de justiça. E falando, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esse Amã está complicado? Esse Amã está jejuando há 3 meses, mas o Amã não é destruído? Essa noite ele vai ser destruído. Eu ouvi uma pregação que ela falava assim, que quando as bruxas se reuniam, e essas bruxas elas estavam reunidas do lado de uma igreja evangélica. A igreja do sapatinho de fogo, aquela igreja que grita, aquela igreja que não tem vergonha de falar em línguas. E quando aquela igreja começava a louvar e a gritar, o poder das trevas falou assim, espera um pouquinho, a gente vai ter que ir embora. Quando eles paravam, eles voltavam. Mas o que está acontecendo? Não, tem uma interferência aqui. Então agora a gente vai fazer uma interferência. Para que esses poderes que estão atormentando a minha e a sua vida, que estão fazendo com que nós não consigamos enxergar o reino, não consigamos enxergar que nós somos belas, que nós temos talentos, que nós temos aptidões que Deus quer usar. E se você já está usando, Deus quer multiplicar. Nós sempre temos mais para oferecer. Às vezes você fala, não, já faço a segunda, tem mais. Nós sempre temos mais, porque o sacrifício de Jesus vale muito mais do que qualquer esforço que eu e você façamos. Se coloca diante de Deus, esse Amã, peça ao Senhor, Deus, me dá Mordecais aqui na terra, porque eu preciso. Não é fácil, nós vivemos num mundo que não é fácil, é muita libertinagem, você anda na contramão. É contramão, é você explicando uma coisa para o seu filho e ele volta com tudo ao contrário do que você explica, e você tem que ter aquele negócio, porque hoje a geração é totalmente diferente, porque eu falei, se eu falasse um A para minha mãe, eu não tinha mais os dentes. Hoje a minha filha fala, quem manda sou eu, com 2 anos de idade. E você vai apanhar, eu não te obedeço porque você me briga comigo. Ela fala isso para o pai.
Não vou te obedecer porque você briga comigo. Então, é uma geração revoltante, que vai para cima. Mas nós somos a geração de Cristo. E toda a nossa descendência nós vamos profetizar que é geração de Cristo. Toda a nossa ascendência, para aqueles que têm ainda a oportunidade de ter uma ascendência, é geração de Cristo. Todos os nossos colaterais, os nossos vizinhos, aquele perturbador, aquele Amã que está falando, olha, eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Você está vendo? Eu estou conseguindo, eu vou te destruir. Nós vamos gritar, Amã, sai da minha vida em nome de Jesus. Então eu queria que você se colocasse em pé agora. E vamos fazer esse barulho para que essas forças opositoras, elas calem a boca e vejam que realmente existe um Deus aqui. Amém? Então eu queria que você se colocasse diante de Deus. Se você sentir de vir aqui na frente, não sei se você conhece esse Deus, né? Parece que é um Deus meio louco, que ele não está aqui, visivelmente. Você está sentindo uma coisa meio assim, né? Gostosa, uma paz, mas ele existe, ele é real. E quando nós nos entregamos verdadeiramente a ele, nós sentimos que ele é real, porque ele vai endireitando os nossos caminhos. Mesmo diante dos problemas e da tempestade, das perdas, a gente vai sentindo, nossa, tem alguém me abraçando. Deus usa uma pessoa para falar comigo. Deus fala comigo nos sonhos. A conversão, minha irmã, é diária. Eu falo isso muito no nosso grupo pequeno. Eu não sou convertida para sempre. Você, em nome de Jesus, não vou profetizar isso. Mas eu preciso me converter todo dia. Porque todo dia eu vou sair daqui, o Amã vai ressuscitar. E eu vou falar, você vai sair em nome de Jesus. E amanhã, ele toma um Guaraná Vitor, um Red Bull, e ele se apresenta mais poderoso ainda. Aí eu vou jejuar. E vou clamar. E vou pedir para alguma irmã de oração, levanta uma campanha aí comigo. Ora comigo. Não está dando. Não fica sozinha. Não se acua, porque o inimigo quer que nós não gosto que saibam da minha vida. Melhor ninguém saber, né? Minha irmã se rasga. A ideia do Ministério de Mulheres é que muitas vezes nós estamos no culto normal e tem um homem, tem um marido, tem um filho, tem um pastor. E às vezes a gente, né? Nossa, eu chorar que nem doida, vamos falar, essa daí está em pecado, essa daí está com algum problema. Minha irmã se rasga diante de Deus. Se rasga, se você tem que chorar, se você tem que gritar, mas em nome de Jesus, esse espírito perturbador que está na nossa vida vai bater em retirada hoje. Não aceita sair daqui e não tocar no cetro de Jesus. Não aceita, toca, porque talvez você não tenha uma oportunidade daqui 5 minutos. Não estou falando que você vai morrer não, mas tem momentos que são únicos na nossa vida. Vasti perdeu o momento dela. Talvez ela teve uma indisposição, talvez ela não queria participar daquele momento, mas ela perdeu. Por um passo, ela perdeu. Então que você seja como Esther. Eu não vou, é mínima, mas eu vou. É mínima, eu vou. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. É muito bom falar. Minha irmã, eu sei que você está passando, porque eu também tenho problemas. E aqui a gente não está para colocar na balança os nossos problemas, porque cada uma tem o seu agravante. O meu problema para mim é maior do que todos vocês, e o seu problema é maior do que o meu. Talvez você venha de uma família perfeita. Você teve um pai que é pai. Hoje eu acho maravilhoso ver meu marido com a minha filha. Eu nunca tive isso. Um pai que leva, um pai que cuida, né? Um pai que profetiza, que fala que você vai ser profeta. Eu nunca tive isso na vida. Pelo contrário, você vai ser derrotada. Falava para minha irmã, uma advogadinha que xingava meu irmão homossexual. E para a honra e glória do nome de Jesus, Deus foi o nosso pai. Porque não somos milionários, como eu já falei aqui, mas nós somos casados. Deus nos deu esposos, nos deu o
deu uma esposa abençoada para o meu irmão. Ele pode gritar para os 4 ventos: eu não sou homossexual. Ainda que existia uma palavra desde o ventre da minha mãe, que eu seria homossexual. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho um talento de tocar. Deus tem levado ele para os 4 cantos dessa terra. Tem honrado ele, já colocou ele em congressos com pessoas que minha mãe vendia salgado para trazer honra. Quer dizer, morava na zeladoria, olha o que eu faço. Não temos mais nada do que vocês aqui não, mas nós tivemos um posicionamento. Nós falamos: Senhor, hoje nós estamos com aluguel, 3 filhos, com 8 anos eu tinha que vender pirulito na escola para se sustentar. E é o que Deus faz. Por quê? Vou olhar para Deus. Ele estendeu o cetro de justiça sobre a minha vida. E a todos os dias eu clamo, porque Ele tem que continuar estendendo. Porque até Ele achar que nós estamos aptos a chegar no céu, nós dependemos. Porque essa palavra, ela vem todos os dias contra. Mas nós vamos nos posicionar. Tem sentença? O meu juiz é o Senhor. Tem palavra, tem roda de macumbaria? Meu nome está no céu. Meu nome não está lá na roda de macumbaria. Minha foto está bem diferente, né? Porque eu estou bem mais gorda. Mas não está lá também não. Está no céu. Minha imagem está com o Senhor. O meu nome está com o Senhor. E contra esse nosso Deus você tem que crer. Você tem que trazer a existência. Deus, se até hoje eu vivi tantos anos na sua casa, ou Senhor, se até hoje eu ouvia falar de Deus, Deus está falando como Ele falou com Jó. Hoje você vai me conhecer face a face. Hoje você vai ver que ainda que existe um mundo todo virado, no mundo totalmente com conceitos divergentes da minha palavra, quando você está na minha posição, existe um sonho maior sobre a sua vida. Não é morto, não é morto. Deus está falando como falou muito comigo nessa música. Sai pra fora, Lázaro, sai pra fora. Dê essa oportunidade ao Senhor essa tarde. Dê essa oportunidade. Nós não somos fanáticos, nós não somos loucos, mas nós acreditamos no Deus que Ele muda a história, que Ele muda a circunstância, que Ele faz aquela situação totalmente desgraçada, aquela situação infeliz, aquela situação de miséria, aquela situação de opróbrio, aquela sentença negativa se transformar em vitória, se transformar em sonhos, se transformar em ingredientes para nós glorificarmos o nome do Senhor. Que nesse momento você se coloque diante do Senhor, e se há algo dentro de você, que você fale: Senhor, me dá um escape essa tarde, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso que o teu cetro seja estendido sobre a minha vida no dia de hoje. Porque eu estou enxergando tudo escuro, tudo nebuloso. Vem aqui na frente, se apresente diante do Rei dos Reis. O Rei físico poderia fazer algo por Esther, mas o nosso Rei, que é o Rei Jesus, Ele pode fazer o que nenhum rei aqui da terra pode fazer. Porque Ele pode entrar na tua alma, Ele pode curar as tuas feridas. E se você precisa dessa noite, se você quer tocar no cetro de Jesus, faça como um ato profético. Se você não sabe o que é profético, é você trazer a existência, você falar: vai acontecer. Então que você possa vir aqui na frente, como se aqui tivesse o cetro de Jesus, e você possa tocar e falar: Senhor, eu quero que aconteça. Senhor, esse Amã está me caminhando, esse Amã caminha comigo 20 anos, esse Amã está começando a caminhar, esse Amã chegou na minha vida antes de eu adentrar nessa porta, mas que em nome de Jesus, esse Amã vai ser destruído na sua vida. Deus vai te levantar Mordecais, pessoas que vão te dar conselho, pessoas que vão falar: filha, nará, shuri cantará, shuri cantarás. Eu sou Deus que apago, nará, shuri cantará, shuri cantarás. Eu sou Deus que sara as tuas feridas, nará, shuri cantarás. Quando as pessoas dizem, ou até mesmo não precisa ninguém dizer, é o teu coração que diz: Senhor, como que eu vou me levantar, Senhor? Nará, shuri cantarás. Eu que te levanto,
Eu que te levanto porque eu sou Deus. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Você vai saber quem é Deus na sua vida. Tarada, shuricanta, tarada, shuricantarás. Ele é o Deus que sara as tuas feridas. Ele é o Deus que cura o teu passado. Ele é o Deus que cura a palavra maldita. Ele é o Deus que, ainda que o inimigo tenha usado o seu casamento, o seu filho, os seus amigos na escola, na faculdade, ele é o teu Mordecai, que fala pra você: ouve o meu conselho. O meu conselho, ele é vitória. Aparentemente, a atitude de Mordecai não ia surtir nenhum efeito, mas através daquela atitude, o bem que ele fez pro rei, Deus o exaltou. Não cesse de fazer o bem, ainda que as circunstâncias digam para você: se curva, larga de ser boba, se curva, narana, shuricantarás. Deus está dizendo: se curva diante de mim, o meu cetro está aqui. O meu cetro está aqui para julgar a tua causa. O meu cetro está aqui para te dizer que você é amada. O meu cetro está aqui, sabe por quê? Porque até os seus passos eu guio. Até você se dispor aqui, não foi você, fui eu. Até você se abrir, a talvez ver o que ia acontecer, foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele te ama. Ele te ama. Talvez a palavra tenha trazido outro sentido para sua vida, mas Ele quer dizer que Ele te ama. Ele te ama, que você é preciosa. Ele está te dando um abraço que há tantos anos, narada, shuricantarás, você espera. Há tantos anos você espera esse abraço do Senhor, e Ele está te dando essa tarde. Ele está te dando essa tarde, sabe por quê? Porque Ele é Pai. Ainda que você não saiba o que é ter um pai, Ele vai te mostrar o que é ser pai. Narada, shuricantarás. Ainda que você não tenha tido uma mãe, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar porque Ele te ama. Ele te ama. Ele vai colocar alguém no seu caminho que cuide de você, que te abrace, que te guie, que não faça você desistir. Em nome de Jesus, ó Pai. Teu poder aqui essa tarde, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir a tua presença. Obrigado porque eu posso sentir a tua cura começar em mim, Senhor. Senhor, traz sonhos a estas mulheres, Pai. Sonhos que já ficaram há muito tempo lá atrás. Sonhos, Deus. Traz o sonho da fertilidade, darada, shuricantarás. Os talentos, as aptidões, aquilo que há muito tempo você não faz, faça no dia de hoje, que você vai ver o Senhor falar contigo. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor está aqui, Senhor. E aonde o Senhor está, a cura. Senhor, a cura, Senhor, nós cremos no Deus, que ainda que o médico tenha desenganado, tu faz como tu fizeste a Lázaro, levanta dessa tumba, Lázaro. Deus está falando para você levantar, para você sair, para você se abrir. É necessário um passo na nossa vida. Se nós não tomamos passo, Ele não tem como fazer. Tome um passo diante de Deus. Se você não conhece a Deus, você fala: Senhor, eu quero conhecer a Ti. Ou se você está tanto tempo aqui e você não está experimentando nada de Deus, Ele quer que você experimente. Ele está com os braços abertos. Ele não morreu naquela cruz
Jesus daquela forma, porque foi uma forma, mas foi para mostrar que os braços dele estão abertos para você. Pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, porque mesmo diante, Senhor, dos nossos traumas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas insuficiências, existe um Deus que Ele não está preocupado com nada disso, porque o teu poder não está vinculado, Senhor, às nossas raízes. O teu poder está vinculado quando nós nos dispomos diante de ti. O Senhor faz. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada por esse sonho, Senhor. Deus, obrigada, Deus, porque hoje o Senhor está realizando este sonho. E nós vamos dizer ao inimigo das nossas almas que sobre essas mulheres o poder das trevas não tem poder. Sobre essas mulheres o poder das trevas não tem poder. Ainda que sua alma esteja doente, declare na sua casa, declare quando você sair: amor, você não tem poder na minha vida. Morte, você não tem poder na minha vida. Tristeza, você não tem poder na minha vida. A partir de hoje, toma um passo com o Senhor, de fazer mudar a realidade daqueles que estão ao seu redor. Faça o seu esposo feliz, faça seus filhos felizes, faça seus pais felizes, faça os seus tios, os seus avós, aquele que está do seu lado feliz, em nome de Jesus, que aí você vai começar a ter a mudança na sua vida. Seja uma pessoa que exale amor, seja uma pessoa que tem um cheiro agradável. Senhor, tira a amargura. Deus, tira, vai tirando a amargura, vai tirando a falta de amor, vai tirando a insensibilidade, porque tantas vezes tantas vezes são tantas pauladas, tanta, que é difícil a gente se tornar sensível a Deus. Mas que em nome de Jesus, você essa tarde saia daqui com a sensibilidade do Senhor. Amém, Jesus. Porque Deus te fez mulher sensível. Amém. E Deus está te levantando, assim como levantou Esther, para salvar um povo, para salvar uma nação. Aonde você está, Deus está te levantando para salvar quem está ao seu redor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus nesse lugar é tocável. Tá forte. E Deus está ministrando no meu coração assim, desde a hora que eu cheguei. Qual é o teu talento? Onde você tem usado o teu talento? Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aonde você tem usado ele? Aonde
onde você tem plantado, você tem escondido o seu talento, ou você tem semeado na casa de Deus. Toda vez que a gente semeia o nosso talento aqui, ele é multiplicado. Nós estamos numa campanha de multiplicação. Você faz parte dela? Ou você não faz parte dela? Você faz parte do corpo? Ou você não faz parte do corpo? Todas nós temos um talento. Você tem um talento que é só seu. Deus olhou para você, viu graça em você e te deu esse talento. Deus olhou para mim, viu graça em mim e me deu um talento. E eu creio que o meu talento é cuidar de criança. E eu faço isso com amor. Eu não ganho dinheiro dentro da igreja para fazer isso, mas eu faço com amor. Eu venho aos domingos, eu abro a minha casa, eu faço com amor. O que Deus tem colocado como talento na tua vida é para ser usado dentro da igreja. É para você semear na casa de Deus. Esther, se ela não tivesse semeado nos sonhos de Deus de salvar o povo dela, o que seria de nós hoje? Seria daquele povo. Ela fez o que tinha que ser feito. Então, querida, você tem o seu talento. Eu sei cozinhar, então você vai onde eu posso ajudar na cantina, onde eu posso ajudar. Eu sei dar abraço, que nem a Toninha. Então eu quero dar abraço, eu quero receber as pessoas na porta. Eu gosto de dançar, mas eu sou meio durinha, não é? Deus te faz mole. Usa o talento que Deus deu para você na casa de Deus. Amém. Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele acabou de usar a Natália. Eu gostaria que as irmãs sentassem, por favor. A gente vai continuar nesse mover e Deus